Encarnação e Vida, da média espanhola Amália Domingues Soler. Capítulo 13. A má colheita. Ouvem-me, diz Luísa, és um depósito de contos e relatos, como dizem os cegos que vendem romances na Andaluzia. Diz-me, por que tiveram que matar um pobre menino atacado por hidrofobia? À parte as brincadeiras, ainda que não creia no que tu crês, nem acreditarei nunca. Muito me impressionou ver uma criança negra com uma tição, rodeada de sua família, que chorava sem consolo. Involuntariamente, sem que quisesse, pensei em ti e disse: que terá feito essa criatura para morrer assim? Venho para que perguntes a esta gente de lá por que sucedeu uma infelicidade tão grande. Imagina que este menino estava brincando na rua com outros pequenos diante de sua casa e fazendo-se de morto. Se estendeu no chão quando o cachorro se atirou sobre ele. Deu-lhe uma tremenda mordida no nariz e desapareceu como um raio. Ninguém se preocupou, entretanto, de ir à sua procura, porque todos os presentes rodearam o ferido que gritava desesperadamente. O levaram ao laboratório de Ferran. Este disse: se o cão estivesse raivoso, o menino morrerá, porque bebeu em grande quantidade o sangue que escorria da ferida e não há remédio para ele. Mas aconteça o que aconteça, empregaremos todos os meios para salvá-lo. E a casa do menino converteu-se em uma cátedra de medicina. Vieram médicos, desde os mais famosos até os desconhecidos pela sua juventude, e tudo foi em vão. Enfim, o pai teve que autorizar o médico mais velho para que desse ao menino um calmante que lhe produzisse a morte. Isso é horrível, ordenar a morte de seu filho. Pergunta para ver o que dizem. Não creais que me rio. Não são coisas para rir. Ver uma família completamente desesperada. Tens razão, perguntarei para ver se obtém alguma resposta, porque as comunicações de além-túmulo não são bolinhos que se põem a fritar. Não basta perguntar, tem que se ter em conta o móvel das perguntas e o uso que se faz das revelações. Pois a mim não me impulsionou uma pueril curiosidade, é que me impressionou muito. E não só a mim, entre os médicos que os visitaram havia um senhor que, ao entrar, olhou o menino, pôs-se a chorar com tal desconsolo que o tiveram que tirar dali e lhe dar um calmante, acompanhando-o a casa, porque não se aguentava de pé. Está bem, perguntarei. Volte dentro de 2 ou 3 dias para ver se meu médio pode obter alguma comunicação. Luísa, depois de 2 ou 3 dias, veio ver-me, não se rindo como de hábito, mas séria e muito preocupada. Que há? Me perguntou com suavidade. Sabes que não posso esquecer esse menino. Não há de estranho, a verdadeira dor não faz rir. E a morte desse menino encerra uma tristíssima lição. Sim, pois fala. A média obteve a seguinte comunicação: sempre estamos dispostos para responder os que buscam a verdade. Em épocas muito longínquas, o menino que hoje tanto sofreu para morrer pertencia a uma nobre família, muito orgulhosa de sua árvore genealógica. Esse menino chegou aos 10 anos e, com um aprumo impróprio de sua idade, sentia profunda antipatia por seu irmão maior, que era o que agora dizem ser um verdadeiro democrata. Pouco lhe importando seus títulos de nobreza, amava ao povo, lhe atraíam os humildes, tanto que se enamorou cegamente por uma jovem pastora, filha de um dos servos de seu pai. Um dia saiu para caçar e levou consigo seu irmão menor, e não suspeitando do menino diante dele, falou longamente com a eleita de seu coração, formando planos para o futuro. O menino, tão logo chegou em casa, tudo contou a seu pai.
sobre os amores de seu irmão, tudo aumentando quanto aquele pretendia fazer, e dizendo que o melhor seria fazer desaparecer a jovem campesina, para que o enamorado jovem não desonrasse a família com um casamento tão desigual. O pai concordou com o plano do filho e com todas as circunstâncias, e como se todas as circunstâncias ajudassem a realização de tal crime, o primogênito foi outra vez à caça. Em sua ausência se apoderaram da jovem que ele adorava e encerraram longe de sua moradia, quando não sabia como fazê-la morrer. E quando não sabiam como fazê-la morrer, pegaram um cão esfomeado que apresentava todos os sintomas da raiva e o encerraram com a inocente jovem que não havia cometido outro delito que amar um nobre. 2 dias depois, a vítima e seu matador apresentavam um quadro aterrador. Dele já não havia mais a forma, o cão raivoso devorando sua presa e depois devorou a si mesmo. Tão horrível crime ficou no mistério. Ninguém suspeitou daquele bonito menino que sempre ia com seu irmão mais velho. Era o Benjamin da casa, e menos que naquela cabecinha coroada de louros cabelos se havia formado um plano verdadeiramente infernal, levado a cabo tão sigilosamente que ninguém soube quem foi seu autor. Todas as conjecturas foram falsas, e como a vítima tinha sido uma jovem do povoado, naquela época os servos eram propriedade dos senhores. Não valia a pena averiguar a sorte de uma campesina que guardava o rebanho de seu senhor, morrendo destroçada por um cão, talvez para defender os cordeiros confiados à sua guarda. O véu da mais profunda indiferença cobriu aquele triste acontecimento. Só um homem que se adiantou à sua época, o enamorado da vítima, foi quem pôde consolar-se de haver perdido a amada de seu coração. Uma profunda tristeza apoderou-se de sua alma. Fechou os olhos do entendimento para não ver, para não saber a história daquela morte tão repentina. Teve a intuição de alguma coisa horrível, mas emudeceu e a ninguém contou as terríveis suspeitas que se abrigaram em sua mente. Culpou seu pai, mas não a seu irmão. Uma alma tão nobre não podia conceber que um menino fosse assassino. Renegou sua nobre linhagem, convenceu-se de que, se em vez de ser um senhor feudal tivesse sido um triste plebeu, seus amores teriam tido um formoso final. E sonhando com a igualdade, com a fraternidade, com a liberdade, foi se consumindo lentamente. A tuberculose se apoderou de seu organismo. Há 1 ano depois de haver morrido sua amada, morreu muito contente de deixar a terra. Sua morte causou grande alegria a seu irmão, que quando chegou à maioridade, herdou todos os títulos do primogênito, menos seus nobres sentimentos. Ele, que em tão tenra idade soube ferir na sombra, muito mais desacertos cometeu depois, impunemente. Era dono de vidas e rendas e podia matar sem compaixão. Seu primeiro crime ficou envolto em sombra. Na terra ninguém o acusou, mas acusou-se a si mesmo quando leu no espaço o relato de seus crimes. Horrorizou-se de si próprio quando viu que para ele não havia existido a infância com sua inocência e bondade, que havia premeditado a morte daquele infeliz de maneira mais engenhosa para evitar toda suspeita. Que coisa mais natural em uma pastora cuidando de seu rebanho fosse devorada por um cão raivoso? Pergunta. E aquele cruel menino ficou orgulhoso de seu invento. Que precocidade tão horrível! De todos os crimes cometeu muitos, nenhum horrorizou tanto como a que levou a cabo em sua infância, gozando seu delito, vendo morrer depois seu irmão lentamente, e quando via consumir-se dizia com alegria: tudo isso é obra minha. Sua alegria de então tornou-se depois em espantosa desesperação, e forte e cheio de ânimo decidiu-se a sofrer o martírio que fez padecer a jovem campesina, morrendo devorada pelo cão raivoso. Voltou à terra acompanhado de seu pai daquela época, pois era justo que ele, quem matou sem compaixão uma menina inocente, visse morrer seu filho desesperado e raivoso e tivesse que acelerar sua morte a fim de que deixasse de sofrer.
O que aconteceu já sabes. Cumpriu-se a condenação sem que nenhum juiz da terra ditasse a sentença. O crime que os dois cometeram ninguém soube, e mais, ninguém o suspeitou, porque o namorado da vítima ninguém confiou suas suspeitas. Mas não fica oculto na vida eterna do espírito, e este paga todo o mal que faz, quando desfruta fazendo mal, quando goza com a agonia de suas vítimas. Não é estranho que tua amiga se impressionasse tanto contemplando o cadáver do menino, porque aquela criança morta simbolizava a eterna justiça de Deus, a imutabilidade de suas leis, porque Deus não premia nem castiga, sua lei se cumpre e cada um recolhe a colheita de sua semeadura. Quem semeou este menino? Que semeou este menino? Pergunta. Horrores, infâmias, iniquidades. Por isso, em sua última reencarnação, recolheu má colheita. Muito mais colheitas tem ainda que recolher, mas também ele brilhará o sol, porque é amado. Seu pai de hoje o amava muito, e há outros espíritos que o amam. O médico que ao visitá-lo ultimamente chorou como um menino ao vê-lo sofrer tanto é o espírito de sua mãe, quando ele foi o assassino da jovem campesina. Que longe estava o médico de compreender que aquele menino séculos antes havia sido seu filho. E chorava sem saber por que chorava, porque os médicos se habituam a ver sofrer e perguntam em estranheza: por que choram? Vêem-se tantos efeitos que se ignoram as causas. Diz a tua amiga que vá pensando no que contam os espíritos, que não se ria do passado, que não atire pedras ao telhado do porvir. Adeus. Isto foi o que o espírito disse a médium. Que te parece? Causa-te riso? Perguntou. Não, ao contrário, muito dá que pensar, e ainda que não pense ser espírita, juro-te que não voltarei a rir de tuas histórias de além-túmulo. Fazes bem, não atires pedras ao telhado do porvir. Reencarnação e vida da médium espanhola Amália Domingos Soler, capítulo 14, 32 anos. Faz alguns dias que muitos jornais publicaram artigos referentes a um ataque de catalepsia, ataque prolongado, que durou 32 anos. O sono da infeliz mulher que sofreu durante tanto tempo um tormento, pois, segundo a confissão de alguns desgraçados que foram vítimas de tão horrível enfermidade, ouve perfeitamente quando se fala ao seu redor e sabem tudo o que dizem seus parentes e amigos. E alguns sentiram quando os colocavam num ataúde e se dispunham a realizar o enterro do suposto cadáver, até que, com esforço sobre-humano, romperam suas cadeias de imobilidade. O artigo em questão diz assim: ataque de catalepsia, caso extraordinário. Os jornais de Burgos contam o seguinte fato: faz mais de 32 anos, a moradora de Vila Vicêncio, Benita de la Fuente, sofreu um ataque de catalepsia. A enferma achava-se prostrada na cama, imóvel e sem consciência desde 1874, sem que durante muito tempo falasse qualquer palavra, limitando-se a exalar, de vez em quando, algum queixume inarticulado. Sua única alimentação era água e algumas vezes tomou pequeníssimas quantidades de caldo e de leite. Multidão de médicos, alguns de grande reputação, a visitaram diversas ocasiões, não podendo explicar cientificamente tão extraordinário caso. Pois bem, sexta-feira última, a enferma abriu os olhos e, recobrando subitamente a fala, expressou seus desejos de abandonar o leito. No domingo seguinte, a família a levantou e desde então vai recobrando rapidamente a saúde perdida, sendo de esperar que muito em breve recupere a normalidade de suas funções fisiológicas.
ainda que não se lhe tenha dado alimentação pelo temor de que seu estômago não a possa suportar. Benita de la Fuente conhece já todas as pessoas de sua família, mas o extraordinário do caso é que não recorda nada do que lhe aconteceu e nega-se tenazmente a crer que tem estado dormindo e sem comer mais de 31 anos. Tem atualmente 62 anos. Uma irmã da enferma, a quem todos têm por pessoa séria e fidedigna, comunicou estas notícias, as quais constituem um caso extraordinário, digno de ser estudado por eminências médicas. Creio que este caso, verdadeiramente extraordinário, não só deve ser estudado por médicos, e opinaram mesmo muitos espíritas, que me escreveram suplicando que pergunte ao guia de meus trabalhos o porquê de tão horrível pena. Pois viver 32 anos sem movimento, sem falar, sem tomar parte na luta da vida, deve ter uma causa poderosíssima. Deve haver cometido o espírito assim castigado um dos crimes sem precedentes, um desses delitos que, se não fosse porque dizem que nunca pagamos tudo o que devemos, a condenação duraria milhões de séculos. Todas as agonias que fizemos sofrer a uma ou várias de nossas vítimas. E se só nos aplicam a pena merecida 32 anos de martírio, quantos crimes representam? Pergunta. Não tanto como tu creis, diz um espírito. Pois por regra geral, os que vos acreditais melhor inspirados, estáis longe da verdadeira causa, que produz tão maus efeitos, como está a luz da sombra, o fogo da neve, o amor do ódio, a virtude do vício, o egoísmo da abnegação. Não julgueis nunca pelas aparências, que de 100 vezes que pronunciastes juízo condenatório, 99 estarás dominados pelo erro, e sereis injustos, convertendo-vos em juízes. Quando por vossos defeitos não deveis julgar, e sim serdes julgados. No caso de catalepsia que chamou a atenção e que a ciência médica não encontra explicação satisfatória, há efetivamente muito que estudar e muito que aprender. É a enérgica vontade de um espírito que submeteu seu corpo a uma prova tão dolorosa. Os que negam a existência da alma porque não a encontram quando amputam um braço ou uma perna, ou extraem um feto, ou abrem a cabeça para extirpar um tumor, como a ciência não lhes pode dizer a história do espírito que anima aquele organismo, tem que cruzar os braços e emudecer diante de fatos cuja causa não compreendem. E vós, espíritas, os que sabem que o presente está intimamente enlaçado com o passado, e que o espírito é um eterno agricultor que semeia hoje para recolher amanhã, ao ver que alguns agricultores recolhem tão mal colheita, dizeis com espanto: que terá feito este desgraçado para merecer tão cruel castigo? Que papel terá representado na história universal? Haverá empregado sua ciência para ser um verdugo da humanidade? Haverá sido um conquistador insaciável? E vais acumulando pergunta sobre pergunta, e quando perguntais mais e mais, longe estais da verdade, como sucede agora com essa pobre mulher cataléptica. Amontoais sobre ela crimes espantosos, e na realidade não é assim. É um espírito desequilibrado que muito amou, mas com esse amor terreno, egoísta, absorvente, dominador, avassalador, que prefere a morte do ser amá-lo ao vê-lo feliz em braços de outro ser. Essa mulher que hoje pertence a uma classe humilde e que, se não fosse a enfermidade, passaria despercebida na terra, em outro tempo seu lugar era um trono, e apesar de ser o seu reino pequeno, ela o fez grande pela severidade de suas leis. E por ser o juiz que determinava as sentenças, parecia insensível aos encantos do amor.
casada por razões do Estado, sem sucessão, era uma mulher de gelo. Intolerante para as faltas cometidas por amor. Sua corte parecia mais uma comunidade de freiras e de frades sem votos, tal a rigidez de costumes e a fiel observância de deveres em todos os sentidos. Assim vivia Ermesinda, sem prazer e sem deixar que os demais gozassem, até que um dia lhe apresentaram um jovem militar, quase um menino, muito recomendado por um de seus parentes mais próximos, que o punha sob sua real proteção, de que se esperava que fosse digno, ao menos para honrar seu ilustre nome. Ermesinda, ao vê-lo, sentiu que nunca havia sentido, a ponto de cair em uma poltrona, desmaiado, e o jovem Ezequiel perturbou-se extraordinariamente ao ver o mal feito que sua presença havia causado à sua soberana, e retirou-se temendo algo desconhecido. Ermesinda, desde aquele dia, sentiu uma inquietude e uma ansiedade inexplicável. Ao ver que seu coração havia despertado demasiado tarde, compreendeu que amava a Ezequiel com toda a sua alma e tratou de fazê-lo compreender também. Mas Ezequiel era um menino e o haviam educado de tal modo que para ele Ermesinda não era uma mulher de carne e osso, e sim uma santa a quem devia venerar de joelhos, mas a grande distância, para que o hálito humano não manchasse a sua pureza. Assim é que enquanto ele cortava caminho para estar mais próximo a ele, ela cortava caminho para estar mais próximo a ele, mais se afastava Ezequiel, dominado pelo temor de ofendê-la. E como quando um não quer, dois não se encontram, ele foi se afastando de Ermesinda, e esta convenceu-se de que o jovem fugia dela. Sentiu então ciúme. De quem? De todas as mulheres da corte. Não teve bastante coragem para dizer-lhes: vem, que eu te amo. A austeridade de seus princípios a impediu. Orgulhosa por sua linhagem e por suas vítimas, ao descer de seu pedestal para cair nos braços de um menino que não sentia por ela a menor atração, que ao contrário lhe inspirava um temor extraordinário, digo inexplicável, Ermesinda dominou seus sentimentos, cobriu-se com uma máscara de gelo, venceu na luta de suas paixões, mas não conseguiu outra coisa que mostrasse fria e severa com Ezequiel, que era um menino mimado da corte por sua gentileza, por sua formosura, por sua distinção, por sua nobreza, por seu valor, e vendo tão amado e cumulando de atenções, seus ciúmes aumentaram, de tal modo que uma noite fez com que o prendessem, acusado de traidor de sua pátria, de ser um espião pago pelas hostes inimigas. Ezequiel foi encerrado em uma torre que parecia um ninho de águias, tão alta era, tendo por base um cabo de rochas, onde se espatifavam embravecidas ondas, pois parecia que naquele ponto a tempestade era contínua, tão forte era a força das ondas que rugiam enfurecidas ao chocar contra aquela atalaia fabricada perto das nuvens. Quando ali o encerrou, Ermesinda tranquilizou-se, dizendo a si mesma: não vendo, não descerei do meu alto pedestal, não lhe direi que não posso viver sem ele, e não sofrerei o atroz martírio de vê-lo nos braços de outra mulher. Para grandes males, grandes remédios. Cometo um crime acusando um inocente, mas evito minha desonra diante do mundo e diante dele, e deixo de sofrer uma dor que me conduziria à loucura, porque a dor do ciúme é a loucura em ação. Durante alguns dias falou-se de Ezequiel, mas depois todos emudeceram, temendo serem castigados como jovem espião, sobre quem se acumulou tão horríveis acusações. Houve até quem assegurou que havia vendido muitas praças fortes e legiões inimigas. Ermesinda
urdiu em segredo a trama de tantas mentiras, e logo Ezequiel foi esquecido, ainda que muitas mulheres chorassem sua ausência, lamentando sua infausta sorte, mas tudo em silêncio. O alimento chegava a ele por um mecanismo que não deixava ver a pessoa que o ministrava. Ezequiel não tinha outro consolo que contemplar o céu através das grossas barras de ferro de uma alta clarabóia que dava luz à sua reduzida prisão. Assim viveu 32 anos, e nesse tempo o jovem formoso e forte transformou-se em um velho cheio de achaques. Seus louros cabelos perderam sua cor de ouro, tornaram-se amarelados e finalmente brancos como a neve. Quando menos esperava, se abriram as portas de sua prisão e recobrou a liberdade, ignorando porque a havia perdido. Regressou à sua casa e toda a sua família tinha morrido. Inteirou-se então da calúnia que o havia desonrado e pediu para ver a soberana. Pediu uma audiência que não lhe foi concedida, porque Hermesinda já estava na agonia. Ao compreender que ia morrer, quis deixar em liberdade um homem que tanto havia amado, e morreu tranquila, porque uma dama de toda sua confiança lhe disse que havia visto Ezequiel, que estava irreconhecível, com seu corpo dobrado ao peso dos anos e da dor. Ezequiel não tardou a segui-la, e ao verem-se no espaço, se compadeceram mutuamente, e ele a perdoou, porque ela havia pecado por amor. O perdão de Ezequiel fez muito bem a Hermesinda, que pediu ser para ele a mãe mais amorosa, já que o amor das mães na terra é o mais disposto à abnegação e ao sacrifício. Mas antes de ser sua mãe, 1000 e 1000 vezes pediu sofrer o tormento que ele sofreu, vítima de seu amor e de seus ciúmes. Quis assim sofrer o pior de todos os padecimentos, o sono cataléptico. Quis que sua prisão fosse a mais honrosa, sem cadeias e grilhões, mas sujeita ao tormento, porque os catalépticos ouvem quando se fala ao redor deles, assistem aos conselhos de família, medem pelo que ouvem, o carinho de seus parentes, os interesses de uns e o egoísmo de outros. Para eles a verdade é que sempre é amarga, se apresenta sem véus, e ai daqueles que vivem sem uma ilusão. Em sua prolongada agonia, Hermesinda teve o consolo de ter Ezequiel ao seu lado, que muito a miúdo murmurou em seu ouvido os juramentos de amor, não porém do amor humano, do amor sobre-humano. E os dois espíritos, enlaçados por afeições que não se conhecem na terra, se uniram mais tarde para não separarem-se jamais. Ela disposta a ser sua mãe tutelar, ele agradecido, apreciando o que vale a veemência de paixão de Hermesinda. Está disposto a corresponder e a lhe ser fiel eternamente. Já vês que por vir tão formoso, espera a esses dois espíritos que tanto sofreram vítimas do amor, de amor terreno e de amor divino. Ezequiel viveu encarcerado 32 anos, sendo a causa de seu imerecido cativeiro o amor e os ciúmes de uma mulher, que gozava pensando que ninguém o via, que ninguém receberia suas carícias, nem escutaria seus juramentos amorosos. O havia arrebatado à sociedade. Era seu, lhe pertencia porque o adorava, e agora Hermesinda sofreu outra prisão mais horrível, para fazer-se digna, pelo seu martírio, de adorar a seu amado Ezequiel, santificada pelo sacrifício. Ontem não podia dizer que o amava, amanhã apresentará seu filho ao mundo inteiro e dirá: é meu, eu o tive em meu seio, eu escutei seus primeiros vangidos. Antes de vê-lo, meus braços foram o seu berço, seu primeiro sorriso foi para mim, suas primeiras palavras foram: minha mãe. É meu filho, não é verdade que é formoso? E Hermesinda será dessas mães apaixonadas que seguirá seu filho por todas as partes, até o patíbulo se for necessário. Todo seu amor lhe parecerá pouco para fazê-lo esquecer o tormento que sua louca paixão lhe causou durante 32 anos. Adeus. E quantas considerações se presta à anterior comunicação? Quando é certo que as aparências enganam, de 100 vezes 99 julgamos erroneamente. Quando são equivocados nossos juízos,
quanto são equivocados nossos juízos, que sempre estamos dispostos a aumentar a culpa dos outros e a diminuir, se possível, a nossa. Quanto peca nosso pensamento, se com a intenção basta, como diz alguns crentes, por nossas más intenções, somos a maioria dos terrenos merecedores da cadeia perpétua. É na verdade como a merecemos e levamos pendente de nosso pescoço, que rodeia a argola de nossos múltiplos defeitos, e só a comunicação dos Espíritos conseguirá, em seu devido tempo, fazer-nos reflexionar sobre nossa pequenez. Bendito seja o Espiritismo, bendito sejam as comunicações dos Espíritos, porque por elas os povos se redimirão. Reencarnação e vida da médium espanhola Amália Domingues Soler.